Salve, salve, tropa amada! Nós vamos trabalhar aqui hoje fazendo nossa análise dos pressupostos recursais subjetivos em processo penal. Se vocês forem indagados, se existe alguma semelhança das condições da ação com os pressupostos recursais, há uma certa verdade nessa história, porque os pressupostos recursais subjetivos são a legitimidade e o interesse para recorrer. Se nós voltarmos para o Código de Processo Civil, o CPC, nós temos essas duas condições da ação: a legitimidade e o interesse. Apesar de que aqui no processo penal, e aqui vem essa semelhança em parte, nós acrescentamos ainda a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa para se propor uma ação penal. Mas muito bem, vamos trabalhar aqui a questão agora do primeiro pressuposto recursal subjetivo, que é a legitimidade. Os termos do artigo 577 do Código de Processo Penal, foi apresentado para nós uma legitimação genérica para poder se recorrer em processo penal. Quem recorre? Ministério Público, querelante, réu e o seu defensor. Veja bem, Ministério Público, porque é aqui o titular da ação penal pública, o querelante nas ações penais privadas e nas ações penais privadas subsidiária da pública, atuando, portanto aqui numa ação penal pública. Nós temos o réu, porque o réu ele pode recorrer sozinho em processo penal. E como é que ele recorre? Ele recorre por termo. Você já deve ter ouvido falar aqui nesses meus encontros que, por exemplo, a apelação ela é interposta num primeiro momento, que nós chamamos de PI, petição de interposição, ou TI, termo de interposição, e no segundo momento, com a apresentação de razões. O TI, termo de interposição, eu vou interpor em 5 dias. As razões eu irei interpor no prazo de 8 dias, depois de intimado pelo juiz. Então o que acontece? Essa primeira petição, esse termo de interposição, é aquela primeira folhinha do recurso, onde eu faço o endereçamento dele, eu qualifico a parte, eu fundamento a interposição do recurso com base no Código de Processo Penal, aponto e afirmo a minha resignação e peço deferimento. Já recorri em processo penal. Já recorri. O réu também faz isso. E, inclusive, a propósito, não precisa nem de fazer esse termo. Às vezes o réu não tem defensor constituído, o oficial de justiça vai lá no presídio e vai intimar ele. Aquele termo dele dando ciência, quando o oficial de justiça pergunta para ele: o senhor quer recorrer? E ele diz: eu quero recorrer, ele já está recorrendo em processo penal. Já está recorrendo em processo penal. Quer ver outra situação, que o termo que é bastante simples, em plenário do júri. Imagina que a defesa, ela perde lá, ela perde na sessão do júri. Então, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, portanto, a sentença foi condenatória. O advogado do réu, ele diz: excelência, eu vou recorrer da decisão. Pronto, ele já recorreu da decisão. Já recorreu. Aquilo ali vai ficar em termo, vai ficar registrado e já está
Estou recorrendo nos termos do artigo 593, inciso 3º, letra A, letra D, recorreu por termo. Estamos bem? E o réu, ele pode recorrer. Só que quando o réu recorre por termo, nós tínhamos um antigo posicionamento dos tribunais de que quando o réu recorria por termo e não tinha defensor constituído nos autos, o tribunal era obrigado a analisar toda a matéria. Era devolvida toda a matéria para o tribunal. Hoje não. Hoje os tribunais, eles nomeiam, intimam um defensor público para poder apresentar razões para ele. Para apresentar razões pelo réu. Então não sobe mais sem as razões. O réu recorre, o defensor vai apresentar as razões. Estamos bem? Então o réu recorre e o defensor público, o advogado constituído, o defensor dativo também recorre nos termos do 577 do Código de Processo Penal. Professor, o senhor não falou aqui assim, assistente de acusação. Assistente de acusação não recorre em processo penal? Cuidado com isso. Por quê? Assistente de acusação, em regra, não recorre. Em regra, assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público. A propósito, só existe assistente de acusação e ação penal pública. Somente em ação penal pública existe assistente de acusação. Então, diante da inércia do membro do Ministério Público, nasce a legitimidade do AA. E o que é AA, professor? Alcoólatra anônimo? Não. Assistente de acusação. O assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público para poder recorrer em processo penal. Então, cuidado com prova, tá? Cuidado com prova. Em regra, assistente de acusação não tem legitimidade. Numa prova subjetiva, você sempre iria dizer assim, depende da inércia do membro do Ministério Público. Sempre é nesse sentido. O artigo 598 do Código de Processo Penal assegura o recurso do assistente de acusação, do AA. E quem é o AA? O AA é o ofendido, ou o seu representante legal, ou qualquer das pessoas indicadas do artigo 31 do Código de Processo Penal, sabe? A regra do CAD, CCAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Eles são os assistentes de acusação, ou seus respectivos advogados. Tá bom? Se tiverem capacidade postulatória. Então, olha, presta atenção nisso. O recurso deles sempre é subsidiário. Daí nós dizemos que a legitimidade do AA é subsidiária. É uma legitimidade subsidiária. Então, quando termina o prazo do Ministério Público recorrer, inicia-se o prazo para o assistente de acusação promover o recurso. Se tratando de uma apelação, se não tiver AA habilitado nos autos, o prazo para recorrer é de 15 dias. Se não tiver assistente de acusação habilitado nos autos, o prazo é de 15 dias. A inteligência da súmula 448 do STF diz que após escoar o prazo, tá, este entendimento, após escoar o prazo do Ministério Público, inicia-se o prazo para o AA interpor a apelação, que é o prazo de 15 dias. Por isso que se diz
que o juiz, desde logo, ele não pode abrir para que proceda-se ao trânsito em julgado da sentença. Tudo bem? O analista judiciário, técnico judiciário tem que segurar os autos. Tem que segurar os autos. Estamos bem? Se não tiver assistente de acusação, 15 dias. Mas se tiver assistente de acusação habilitado nos autos, o prazo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias. Está aqui. Esta é a nossa questão toda aqui suscitada para vocês. Então, o ofendido, ele pode recorrer, sim, na qualidade de assistente de acusação. Então, esta é a nossa historinha, né? Nós temos até uma musiquinha relacionada a isso aqui, né? Uma musiquinha antiga, né? Os crimes de competência do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo MP no prazo legal e previsto, o ofendido ou o CAD o farão em 15 dias depois que escorar o prazo do MP. O ofendido, sim, ele é legitimado. O ofendido, sim, ele é legitimado mesmo assim. Estamos bem, meus amigos? Espero que vocês tenham tido uma primeira parte de aula agradável. Deus seja louvado, meus amigos.